Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e um feliz ano 2022. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. O meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje a gente vai finalmente aprender o que é a mecânica lagrangiana, né? Que é uma descrição da mecânica que é tão famosa, né? Que a gente só vê quando a gente chega no ensino superior. E às vezes nem isso, dependendo de onde você está. Vocês aqui do curso de Salinópolis, vocês têm essa vantagem, digamos assim, da gente ter incluído dentro do curso de Mecânica Clássica 1 a descrição lagrangiana, né? Normalmente, em alguns lugares, essa descrição ela é levada só para o curso de Mecânica Clássica 2, né? E, às vezes, Mecânica Clássica 2 a gente vê só a descrição hamiltoniana também, né? Então, assim, aqui, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar levar vocês a ideia da descrição da mecânica utilizando um princípio variacional. A gente já viu o que era o princípio variacional, era tentar extremizar quantidades que envolviam integrais, né? A gente definiu um funcional, uma quantidade lá que a gente chama de lagrangiana, de ação. A gente vai voltar a essa ideia, né, do que é uma lagrangiana aqui na mecânica newtoniana. Vou chamar de newtoniana, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? A mecânica, a dinâmica que a gente envolve no nosso dia a dia, né? E a gente vai ver como a gente consegue descrever. A gente também vai discutir qual é a vantagem de utilizar a mecânica lagrangiana, essa descrição variacional para a mecânica em relação à mecânica newtoniana, né? Às vezes uma é mais simples do que a outra, às vezes não tem tanta diferença, mas a ideia fundamental é tentar descrever as equações, né? Isso a gente tem que ter sempre em mente. A mecânica lagrangiana, ela não nos ajuda tanto a resolver as equações diferenciais. Ela nos ajuda a encontrar o caminho para chegar nas equações básicas e assim a gente pode descrever o sistema que a gente está querendo, tá? Porque esse caminho, por si só, pode ser um pouco tortuoso, né? Lembre-se de como a gente consegue descrever as equações utilizando a mecânica newtoniana, né? A gente desenha aquele diagrama de corpo livre, bota os vetores de força, uma apontando para cada direção específica, depois decompõe nas direções ortogonais, etc, 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 massa vezes aceleração igual a força externa e descreve as equações de movimento. Na mecânica lagrangiana, vai ser a partir daquelas derivadas que a gente viu no princípio variacional, mas primeiro a gente tem que saber qual é a ação, qual é aquela quantidade relacionada com a integral que a gente tem que extremizar para chegar nas equações da mecânica, né? Então a gente vai tentar intuitivamente, passo a passo, introduzir essa ideia, qual é essa quantidade, e depois a gente vai resolver alguns exemplos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Certo, então esse é o nosso, eu acho, o nosso sexto tópico de aula, né? Equações de Lagrange. E primeiro, bora pensar o que a gente tinha no caso lá do princípio variacional, né? A gente descreveu uma certa quantidade, que a gente chamou de S, usualmente. Essa quantidade era descrita por uma integral dentro de um certo percurso, né? Dentro de um certo ponto, e a gente tentou associar essa quantidade com uma curva, lembra? Então, por exemplo, quando a gente está tentando descrever, era procurar das curvas que a gente tinha, qual era que extremizava uma certa quantidade entre o ponto A e o ponto B, né? E aí, dentre essas curvas, a gente tinha as possíveis trajetórias, né? Foi isso que a gente fez na aula passada. Se vocês não estão lembrados, sugiro voltar ao vídeo que tinha da aula passada. E quando a gente fez isso, né, e a gente tentando descrever essas possíveis trajetórias em relação a umas certas quantidades que dependiam dessas coordenadas generalizadas que a gente chamou, Q ponto, e o T, a gente viu que a partir disso a gente chegava que a extremização dessa quantidade nos levava a uma equação deste tipo aqui, tá? Que é igual, vou escrever dessa forma, porque o livro escreve muito dessa forma aqui também, tá? Opa. Então, basicamente, essa equação descreveria qual seria a nossa solução, tá? Que nos daria justamente a extremização entre esses dois pontos específicos, tá? Ligados por esse parâmetro T1 e T2, né? Essa equação é o que a gente chamou de equação de Euler-Lagrange, né? A gente vai revisitar, eu chamo de equação de Euler-Lagrange, mas basicamente
é a equação que vai nos dar como essa quantidade Q deve variar para que ela obedeça esse caminho de minimação, digamos assim, extremização dessa ação. Porque a gente já falou que essa ação pode ser mínima ou máxima, dependendo do problema específico, né? E o que vai levar para a gente definir se ela é mínima ou máxima vai ser a segunda variação. Mas, de qualquer forma, isso calcula um extremo de S, né? Isso aqui extremiza a nossa quantidade S, tá certo? Então, isso que a gente tinha dos cálculos das variações da aula passada. Mais uma vez, se não lembram, revisitem o vídeo da aula passada, bota em velocidade 2, etc. e revejam. Agora, a gente vai procurar descrever isso, só que considerando a mecânica que a gente tem, né? A mecânica de Newton, né? Que é a mecânica que descreve o movimento dos corpos, a dinâmica, etc. Tá? E aí eu coloquei aqui a frase que o livro do John Taylor começa, que eu achei muito interessante, que é uma frase do William Owen Hamilton, de 1834. Então, vou ler junto com vocês. O desenvolvimento teórico das leis de movimento dos corpos é um problema de tamanho interesse e importância que envolveu a atenção da maioria dos eminentes matemáticos desde a invenção da dinâmica, como uma ciência matemática por Galileu e especialmente desde a maravilhosa extensão que foi apresentada por Newton. Dentre os sucessores daqueles homens ilustres, Lagrange fez, talvez, mais do que qualquer outro analista, para dar amplitude e harmonia a tais deduções científicas, mostrando que as mais variadas consequências em relação ao movimento do sistema dos corpos podem ser deduzidas a partir de uma fórmula fundamental. A beleza dos métodos se ajustando à dignidade dos resultados tornam o seu grande trabalho uma espécie de poema científico. Então, isso ressalta bem a importância do formalismo de Lagrange, né, para descrever a mecânica, né, e como ele calçou os sapatos, digamos assim, dos seus antecessores, tá certo? E eu já falei para vocês diversas vezes que essa descrição dos problemas físicos se estendem para toda a física, né? A gente tem aí física de partículas sendo descrita por princípios de extremização, de quantidades que envolvem integrais, né? Relatividade geral, e por aí vai. Então, hoje, a gente vai tentar entender qual foi esse passo tão maravilhoso que Lagrange deu, e com isso, quem sabe, algum de vocês possam seguir ou calçar esses sapatos e ter essa responsabilidade de levar adiante os ensinamentos do Lagrange, tá bom? Só uma coisa que eu tenho a necessidade de apontar aqui é porque o Hamilton, né, ele fala isso, ele tem uma descrição hamiltoniana da mecânica também, né, como a gente vai ver, mas assim, eles são um tanto contemporâneos, tá? Eles são muito próximos. E o princípio, inclusive, que leva às descrições das equações de Lagrange é o princípio de Hamilton, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para definir. Mas a mecânica que a gente vai aprender agora é a mecânica lagrangiana, tá bom? Então, bora ver o que seriam as equações de Lagrange para o movimento, né? A princípio, a gente vai considerar o movimento sem vínculo. O que seria o movimento sem vínculo? Vínculos são qualquer tipo de restrições que eu posso ter no meu movimento. Por isso que chama vínculo. Por exemplo, se eu tenho uma partícula movendo em cima de uma mesa, essa partícula, ela tem um vínculo bidimensional, tá certo? Ela pode se mexer apenas em cima da mesa, mas não pode se mexer nem para cima nem para baixo. Existe um vínculo que faz com que a partícula fique restrita à mesa. Se eu tenho uma partícula que se move no cilindro, a mesma coisa, né? A gente vai ver um exemplo lá na frente, uma partícula se movendo na superfície de um cilindro, e nesse caso tem um vínculo que faz com que essa partícula se mantenha na superfície do cilindro. Então a ideia, por simplicidade, é a gente focar primeiro no movimento sem vínculo, ou seja, a partícula está sujeita só a forças externas que não são forças que prendem ela a uma certa restrição do movimento, digamos que ela esteja no espaço se mexendo. E a outra restrição que a gente vai colocar por esse momento
é que todas as forças que estão agindo nessa partícula são forças conservativas, tá? Na ampla parte que a gente vai descrever, a mecânica lagrangiana, a gente só vai tratar de forças de vínculos, que são aquelas que fazem essas restrições, tá? Tipo, nesse caso, o peso é anormal, uma compensando a outra, no caso da mesa, né? E a gente vai tratar só de forças conservativas, tá? Para a mecânica lagrangiana, forças não conservativas, como o atrito, são mais complicadas de lidar. Mas a gente já vai ver que ainda essa limitação, ainda com essa limitação, a mecânica lagrangiana é uma formidável ferramenta para descrever o movimento. Então, qual é a ideia? Tratar movimento livre sem vínculo. Quando a gente está tratando um movimento livre sem vínculo, uma força F, a gente tem que a partícula, se ela está se movendo, né? Imagina que uma partícula aqui está se mexendo, tá certo? Em 3 dimensões, está livre no espaço e ela está sob ação só das forças conservativas, ou seja, se tem uma força agindo nela, é uma força que vai ser devido ao gradiente de uma energia potencial, tá? Ou seja, essa força seria uma resultante de todas as energias potenciais possíveis, tá bom? Então, nesse caso, nós temos a energia cinética dessa partícula, então eu posso descrever uma energia cinética para ela. Energia cinética, tá? Essa energia cinética é simples de descrever, né? É o que a gente já está chamando de T, meio de m r ponto ao quadrado, tá certo? R ponto, se eu trato em coordenadas cartesianas, isso vai ficar meio de m, x ponto ao quadrado, r ponto ao quadrado, né? X ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. Velocidade na direção x, y e z. E além disso, eu tenho uma energia potencial, né? Que vai ser aquilo que eu estou descrevendo que está sendo responsável pelas forças, tá? Tá? Então, a minha energia potencial vai ser um U que vai ser função de R, vai ser função de R, né? Ou seja, vai ser uma função de X, Y e Z. Tá certo? Então, eu vou definir, tá? Vou definir uma nova função que vai depender dessas duas quantidades, que a gente vai chamar de função lagrangiana, ou apenas lagrangiana, tá? Então, vou definir uma lagrangiana, né? E essa lagrangiana, ela vai ser dada por essa letra aqui, L caligráfica, tá? Eu vou chamar só de L frequentemente, mas é um Lzinho caligráfico, aquele L bonitinho que a gente faz nas aulas de caligrafia, que é T menos U. Ou seja, ela não é energia total, ela é a diferença energia cinética menos energia potencial, tá? Isso é uma construção. A gente vê que isso dá certo assim, tá? Eu vou pegar essas duas definições de energia cinética e energia potencial, vou colocar dentro dessa definição de lagrangiana e vou tirar derivadas, tá? Para ver o que a gente consegue encontrar com isso, né? Vou tirar derivadas. Bom, então, se a gente quer tirar derivadas, nós temos o seguinte, tá? Nós temos que a derivada de L em relação a x, por exemplo, tá? Isso vai ser o quê? Vai ser a derivada em relação a x de t menos u. Eu vou tratar o x ponto como independente do x, tá bom? Então é derivada parcial, essas são variáveis independentes. Portanto, a energia cinética vai ser zero, sua derivada em relação a x. Então, eu só tenho derivada em relação a u aqui. Então, isso aqui vai dar menos del x. Se eu coloco aqui, né, o u está livre, então vai ser isso aqui, tá? Não preciso fazer mais nada. Se eu faço para os outros, né, del L, del Y, isso aqui vai dar a mesma coisa, menos del Y, e o del L e del Z vai ser a mesma coisa, menos del U, del Z, tá?
Então, essas três quantidades dão essas derivadas em relação ao espaço aqui, né? Às coordenadas espaciais. Agora, bora tirar a derivada em relação às coordenadas temporais, tá? Del L, del x ponto vai ser como? Aqui, uma das hipóteses, né, que é razoável, né, que essa função aqui da energia potencial dependa só da posição, como a gente já sabe, né, a energia potencial só depende da posição. Então, a única derivada em relação a x ponto que vai bater vai ser sobre a energia cinética, né? Então, vai ser isso aqui vai ser igual ao del t del x ponto. O t, né, ele é a composição lá que a gente colocou, né? É meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, certo? Colocando essa derivada aqui, né, o y e o z é independente de x, então, portanto, a derivada só bate aqui no x ponto, né? Isso aqui vai ser igual a vai ser igual a meio m, a derivada de x ponto em relação x ponto ao quadrado em relação a x ponto é 2x ponto. Portanto, isso aqui vai ficar mx ponto, tá? Se a gente faz em relação a y e a z, vai dar a mesma coisa, só que ao invés de x ponto aqui, vai sobrar y ponto e z ponto, tá? Então, aqui, fazendo em relação a y ponto, isso aqui vai ficar my ponto, e fazendo em relação a z ponto, vai ficar mz ponto, tá? Então, percebe o que eu estou querendo fazer, né? Percebam bem aqui. Aqui é momento, né? Componente do momento linear na direção x, na direção y e na direção z, tá certo? Esse lado daqui é força, né? Percebam que essa aqui é a força na direção x, essa aqui é força na direção y e essa aqui é força na direção z. Se eu quiser montar a segunda lei de Newton a partir dessas derivadas aqui, ou seja, né, se quisermos que massa vezes aceleração na direção x seja igual a força na direção x e para os outros também, né, a gente tem que a derivada dessa quantidade em relação ao tempo, certo? A derivada dessa quantidade em relação ao tempo deve ser igual, tá certo? A esta quantidade aqui. Ou seja, nós temos que a derivada de L em relação a x, deverá, né, que é essa parte daqui, deverá ser igual à derivada em relação ao tempo de L x ponto. Então, o que a gente está falando aqui? Que a força resultante na direção x é igual à derivada, a massa vezes a aceleração, desculpa. Que é a segunda lei de Newton, né? Entenderam? Então, essa equação aqui lembra muito aquela equação que a gente viu no princípio variacional. Isso sugere, por enquanto é só uma sugestão, parece ser assim, né, que uma partícula sujeito a forças conservativas parece obedecer um princípio variacional também, né? Se a gente estende essa situação para as outras, tá certo? Se a gente estende essa situação para as outras, a gente vai ver que del L, del Y também vai ser igual a d dt del L das outras coordenadas, né? Del Y ponto. E a gente tem também que del L, del Z também vai ser igual a d dt del L. E faz sentido a gente ter três equações aqui, né? Porque a gente sabe que
a gente tem um sistema três-dimensional, né? Então, a lei de Newton, ela dá as três equações, porque ela é uma equação vetorial. Então, a sugestão que a gente tem aqui é que o que nos parece é que as leis de Newton são equivalentes a um princípio variacional no qual a quantidade extremizada ela é uma integral no tempo que envolva esta lagrangiana, essa função que a gente definiu, que é a energia cinética menos a energia potencial. Isso nos leva ao que a gente chama de princípio de Hamilton. O princípio de Hamilton, ou Hamilton, chamem o que quiser. Hamilton é mais inglesado, né? Ele nos diz que o caminho real de uma partícula entre dois pontos 1 e 2, né, sujeitas à dinâmica que a gente conhece, é dado tal que a integral S entre T1 e T2 de L dt, às vezes eu coloco o dt aqui, às vezes eu coloco aqui, né? Eu explico por quê. Normalmente, quando a gente aprende o integral, a gente coloca aqui, né? A gente coloca o integrando primeiro, depois coloca aqui o dt, né? O dx, o dy, o dz. Quando a gente vai discutir mais para frente teorias de campo e partículas quânticas, essas coisas todas, né? Teoria quântica de campos, a gente costuma colocar o diferencial na frente, porque é melhor escrever o diferencial, porque já sabe que ele aparece, aí bota aqui na frente e já tem claro qual é a integral, tá? Mas, de qualquer forma, o princípio de Hamilton nos diz que isso aqui é estacionário, ou é estacionária essa integral, quando considerada ao longo do caminho real. Tá? Então, é curioso que a mecânica, como a gente conhece, ela pode também ser descrita por um princípio variacional, onde essa quantidade aqui é aquela quantidade de energia cinética menos de energia potencial. Será que há algum significado por trás dessa lagrangiana? Olha, isso é um tema bastante polêmico na física, para falar a verdade, porque é indiscutível que realmente, como a gente viu aqui, as equações de Newton vêm disso, né? A gente pode atribuir as equações de Newton a isso. A gente poderia pensar que talvez seria mais interessante que o princípio variacional viesse do princípio de mínima energia, em que a energia do movimento seja minimizada, mas não é. Vem de energia cinética menos energia potencial. Mas uma razão física para isso é uma discussão bastante longa e bastante confusa até, tá certo? Eu não vou me ater aqui. O importante é vocês saberem que a mecânica, como a gente conhece, pode ser descrita por um princípio variacional, o que parece indicar, né, que a gente obteve, em que a gente tem esse princípio variacional dado por essa quantidade aqui sendo extremizada, né, sendo estacionária. Tá certo? Então, a gente demonstrou que a segunda lei de Newton, o caminho de uma partícula, ela pode ser determinado pela segunda lei de Newton, né? O caminho também pode ser determinado por essa extremização, dado o princípio de Hamilton, né? Com essa lagrangiana aqui, e os dois levam as mesmas equações. Tá? Certo. Agora, notem que para fazer isso, a gente utilizou coordenadas cartesianas. Porém, isso não deve segurar vocês. Esse princípio de Hamilton, ele é válido para qualquer sistema de coordenadas, tá? Então, em princípio, a gente poderia utilizar outras coordenadas, como, por exemplo, as coordenadas cilíndricas, né?
Então, nós podemos utilizar qualquer tipo de coordenada, coordenadas cilíndricas, esféricas, polares, etc. Né? Você que vai descrever. Tá? Em geral, a gente coloca na representação da mecânica clássica, tal como a gente fez no princípio variacional, o uso das coordenadas generalizadas, tá? O que são as coordenadas generalizadas? São representações de como o sistema vai se comportar, certo? Não necessariamente serão coordenadas cartesianas, não necessariamente serão coordenadas usuais, né? Tá? Exato. Mas vai ser como a gente vai descrever o nosso sistema. Tá? Então, no geral, a gente vai utilizar coordenadas generalizadas, que a gente nomeia por Q e I, onde esse I pode ser Q1, Q2, Q3, assim por diante. E essas coordenadas generalizadas, em geral, vão poder ser escritas como função das coordenadas usuais que a gente conhece, da posição da partícula, em x, y, z, em r, θ, φ, e assim por diante. Vai ficar muito mais claro depois, né, em caso de 3 dimensões, essas coordenadas generalizadas seriam 1, 2 e 3. Né? Vai ficar muito mais claro depois o que a gente quer dizer por coordenada generalizada e por que isso ajuda muito. Né? Essa relação é verdadeira nesse caso. E também, claro, a gente pode sempre obter a relação inversa, em que esse meu R, que é a minha posição, seja a função das minhas coordenadas generalizadas, tá certo? Em termos disso, a nossa lagrangiana, tal como a gente falou anteriormente, ela vai ficar essencialmente descrita agora como sendo uma função que vai ser função de Q1, Q2, Q3, assim por diante, ou seja, de QI, da derivada desse meu QI e do tempo também. Ela pode ser uma função do tempo. No momento eu vou omitir o tempo, porque como a gente viu aqui nessa mecânica, né, nessa descrição que a gente está colocando, a gente nota que nenhuma dessas duas quantidades que a gente colocou a princípio depende do tempo, mas depois a gente vai poder generalizar, tá certo? Então, no geral, essa vai ser função disso. E daqui, se a gente usa esse princípio de Hamilton e generaliza, né, para o princípio de Hamilton, a gente consegue obter o conjunto de equações que vai descrever a nossa dinâmica nessas coordenadas generalizadas. Ou seja, eu posso refazer tudo de novo, só que em termos dessas novas coordenadas que pode ser coordenadas polares, pode ser coordenada cilíndrica, é a maneira de nomear as coordenadas que eu estou colocando de uma forma genérica, tá? Então, isso aqui vai ser descrito por essa equação, tá bom? E isso vai descrever a dinâmica da minha partícula, tá? Ok. Tá, uma coisa que é interessante é que a maneira como a gente usou para utilizar essas equações foi através... O que significa? O Josemato, do que é primeira atividade... eu vou parar um pouquinho só para ver. O Josemato quer falar o que significa espaço? O espaço é x, y, z. Né? São as coordenadas espaciais. Tá? Certo. Então, o princípio de Hamilton faz isso, né? A gente consegue descrever a mecânica. Uma coisa importante é que a gente partiu que nossas equações, elas estão sendo descritas em um referencial inercial, né? Porque, no fundo, a gente está vendo que as leis de Newton são válidas. Porém, a gente pode, na descrição de Lagrange, descrever também coordenadas relacionadas a referenciais não inerciais. E a gente até vai ver um exemplo disso, tá bom? Ok. E aí, o que é importante aqui? Né? Importante aqui também é que a gente está vendo de uma forma bastante simples, né? E simplificada aqui. Mas como esse é um formalismo novo, ou seja, vocês estão aprendendo a somar ainda, é muito importante que vocês sempre revejam para quando vocês forem estudar. Então, refaçam tudo isso de novo que a gente está fazendo aqui para certificar que vocês estão entendendo bem. Tá bom? Então, o livro ele coloca um outro exemplo, que é o uso das partículas em duas dimensões. Né?
Mas como essa ideia das partículas em duas dimensões é muito parecida com o que a gente viu no caso de três dimensões, aqui a conta é exatamente a mesma, eu vou pular essa parte daqui, tá bom? Uma coisa que é importante é que quando a gente está descrevendo as equações de Euler-Lagrange, a gente já falou aqui que a gente vai lançar a mão desse conceito de coordenadas generalizadas, né? Que não necessariamente serão as coordenadas x, y, z, r, θ, φ, etc, etc. Tá? E quando a gente estava descrevendo, a gente tentou traçar um paralelo. Ou seja, o paralelo que a gente tinha era que isso aqui nos daria... Isto aqui nos daria uma espécie de força, né? Foi como a gente viu aqui, né? Esse carinha aqui, que era a derivada em relação ao x, né? Ou a posição, ou a coordenada aqui generalizada, nos dá uma espécie de força. E esse camarada aqui nos dá uma espécie de momento linear nesse caso, né? Eu vou chamar de momento. Então, esse camarada nos dá uma espécie de força e este camarada aqui nos dá uma espécie de momento. E, de fato, isso recebe um nome específico, tá? Quando a gente está calculando as nossas quantidades usando as equações de Euler-Lagrange, esse camarada aqui recebe o nome de força generalizada, e esse camarada aqui recebe o nome de momento generalizado. Por vezes, a gente encontra também esse nome aqui como momento canônico, tá? Vocês podem encontrar também esse nome aqui como momento canônico, tá bom? Certo. Então, a gente tem a força generalizada e o momento generalizado. Aí vocês podem perguntar assim, nesse caso, né, então, a equação, vocês podem se perguntar, por que nos chama só de força? Porque a gente já viu que isso descreve, de fato, uma espécie de força quando a gente estava utilizando as coordenadas cartesianas. Não dá para chamar diretamente de força, porque em outros tipos de coordenada, essa quantidade que a gente está calculando pode não ser uma força, tá certo? Pode nem ter dimensões de força. E, igualmente, essa quantidade aqui pode não ter dimensões de momento linear. Então, por isso, se faz necessário a gente colocar essa qualidade a mais aqui, generalizada, tá bom? Então, a gente tem força generalizada e tem momento generalizado, certo? E aí, nesse caso, quando a gente coloca desta forma, a equação que a gente encontrou, que é del L del QI igual a DDT del L del QI ponto, tem uma descrição bem interessante, né? Que é o que a gente tem, que a força generalizada é igual à variação no tempo ou à derivada temporal do meu momento generalizado, tá certo? Bora ver um exemplo no qual essa força generalizada não tem dimensão de força e esse momento generalizado não tem dimensão de momento. Uma bem evidente... Professor, pode falar. as forças, a leitura escrita é iguais, é? Como assim? Por exemplo, como estava escrito, elas estão escritas iguais, elas são feitas assim mesmo? Escritas Porque, iguais? sim, que volte lá. Opa. Deu L, Força. deu QI, aí deu L, que é força generalizada, e deu L sobre deu QI, Isso. né? Momento Sim. generalizado. São Sim. assim, né? Momento generalizado. Momento generalizado, Tá. porque momento é masculino, tá? Generalizado. Tá. Tudo bem. Entendi, Aqui é professor. generalizada mesmo e aqui é momento generalizado, tá bom? Então tá. Então, Ok. é isso. Tá, Ou obrigada. também chamado, vocês podem encontrar, como eu falei para vocês, como momento canônico, tá? Tá. Ok. Bom, mas Obrigada. a gente vai adotar esse generalizado por agora.
Tá, então, como eu estava falando para vocês, né, um lugar onde, um exemplo simples em que se torna evidente que essa força generalizada não necessariamente tem dimensão de força e o momento também não tem dimensão de momento linear, no sentido, né, é o caso de uma partícula movendo em duas dimensões, tá certo? Vamos descrever uma partícula movendo em duas dimensões, só que agora eu vou escolher descrever em termos de coordenadas polares, né? Como vocês sabem, as coordenadas polares são aquelas que, ao invés de usar x e y, eu passo a usar a distância r e o ângulo φ aqui, tá? Vou chamar de φ. E o ângulo φ, tá? Para descrever este meu ponto ou a posição dessa minha partícula. E aí, com isso, eu posso descrever a minha energia cinética e a minha energia potencial também. Então, desta forma, se a gente quiser descrever a lagrangiana, né, que é essa função que a gente está considerando, a gente tem que descrever em termos dessas novas coordenadas. Então, esse meu U agora vai ser função de R e φ. Vou colocar assim, que vai ser função da posição, né, que é descrita por R e φ. Então, esse meu camarada aqui vai ser meio de m velocidade ao quadrado. Só que agora a velocidade, ela é a velocidade em coordenadas polares. Então, eu vou ter um r ponto ao quadrado mais a velocidade na direção angular, que é descrita, como vocês sabem, raio ao quadrado vezes a velocidade angular ao quadrado. Velocidade ao quadrado na direção angular. Tá certo? Menos, de novo, a energia potencial, que depende de R e φ. E agora, como eu falei para vocês, a gente pode tentar descrever quais são as equações que descrevem a dinâmica desse meu movimento, né? Para R, nós temos que a equação vai ser dada por del L, del R igual a d dt del L, del R ponto, certo? Isso, portanto, eu tenho que descrever a derivada em relação a R dessa quantidade aqui é zero, então aqui o que me sobra é a derivada em relação ao U, então vai ficar menos del U, del R, né? Igual, aí agora eu tenho d dt e a derivada em relação a R ponto. Em relação a R ponto, a única parte que tem é essa parte daqui, né? Notem que, em particular, é só o primeiro termo desse parêntese aqui. E é basicamente o mesmo que a gente tinha em coordenadas cartesianas, né? Então, a derivada aqui é a mesma. Então, isso aqui vai ficar mr ponto, né? Porque a derivada do r ponto ao quadrado vai dar 2r ponto, e tem um meio aqui, e vai simplificar. Então, fica assim, né? Então, portanto, a equação na direção... desculpem. Tá errado. Não é só essa parte daqui, tá? Porque tem essa parte daqui. Perdão. Quando eu fizer essa derivada aqui, em relação a R, vai ter que considerar esse termo aqui, porque percebam que esse termo aqui depende de R também, né? Então, eu tenho que considerar essa derivada aqui desse primeiro termo, né? Então, eu vou considerar del R, então vai ter essa derivada aqui, vou botar meio de m r ao quadrado, φ ponto ao quadrado, menos essa parte daqui, né, que é u r de φ. Pronto, agora sim. E aí esse lado direito vai ficar d dt, e aí sim vai ficar m r ponto pelos argumentos que a gente falou anteriormente, tá? Que é a única parte que depende de R ponto é isso daqui. Aqui não depende de R ponto, tá bom? Certo. Tirando a derivada dessa parte daqui, a gente tem o seguinte, né? A gente tem a derivada de R ao quadrado, que vai dar 2R, né? Que é a derivada de R ao quadrado em relação a R, dá 2R. Com esse meio aqui vai dar M vezes R, só essa parte. Então vai ficar MR φ ponto ao quadrado, menos derivada parcial de U, né?
agora sim vai ficar a derivada parcial de U em relação a R. Isso aqui vai ser igual à derivada de MR ponto, né? Que M R dois pontos, porque a massa é constante, tá? Ela sai da derivada e a derivada só bate no R. Então a gente fica com esse resultado aqui para a equação que a gente tem no caso do R, né? A gente pode simplificar um pouco mais, identificando que esse camarada daqui é o meu F na direção de R, né? Se eu considerar o meu gradiente lá, tá? Então aqui, jogando esse cara para o lado de lá da equação, né? Eu vou ter que a minha força, né? Com sinal de menos, tá? É o R com sinal de menos. A minha força na direção radial vai ser M R dois pontos menos R φ ponto ao quadrado. Se vocês forem olhar lá atrás, quando a gente descreveu a segunda lei de Newton em coordenadas polares, vocês vão ver que essa era exatamente a forma que a gente tinha, tá bom? Então, nada de surpreendente aqui, a gente está descrevendo as leis de Newton em coordenadas polares. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que para a direção angular. Bora ver no que dá. Tá? Para a direção angular, a gente tem o seguinte, a gente tem que, só reescrever aqui a lagrangiana, tá? Só reescrever a lagrangiana para a gente não ficar perdido. Isso aqui vai meio M R ponto ao quadrado mais R ao quadrado φ ponto ao quadrado menos U R φ, R, U de R de φ, né? E φ. E agora a gente precisa descrever as derivadas na coordenada angular. Bora lá. Então, a gente tem que, na coordenada angular, a minha equação vai ficar del del φ, que é igual a d dt, del del φ ponto. Né? Então, del φ, aqui a gente não tem nenhuma dependência em φ. Então, essa primeira parte, a derivada vai ser zero. A única dependência em φ que a gente tem é desse lado daqui. Então, isso aqui vai ficar menos del u del φ, certo? Igual ao outro lado, dt, e agora a gente tem del del φ ponto, tá? Φ ponto só aparece nesse segundo termo aqui, né? Que é φ ponto ao quadrado. Então, eu vou ter meio de m, né? Aqui, r ao quadrado vai ser constante, vai sair r ao quadrado, e aqui eu vou ter a derivada em relação a φ ponto de φ ponto ao quadrado, né? Que é 2φ ponto, né? 2φ ponto. Então, eu posso dizer que isso aqui é 2φ ponto. É a mesma conta que a gente tem no outro caso, né? Que é a derivada ao quadrado. 2φ ponto, né? E o 2 simplifica com esse 2 daqui, então eu posso simplificar mais a equação para ficar mr ao quadrado φ ponto. Tá, então eu vou deixar de uma outra forma mais bonita, tá? Se a gente quiser descrever isso aqui como sendo uma força externa, e a gente compara com gradiente de coordenadas polares, isso aqui não é a nossa força externa na direção, a nossa força na direção angular. A força na direção angular, Fφ, ela é igual a menos 1 sobre R del φ do potencial. Então, isso aqui é R vezes a força na direção angular, tá? Esse cara daqui. Então, esse cara daqui, ele é R vezes Fφ, tá certo? Então, o que essa equação está me dizendo aqui no fundo? Ela está me dizendo que R vezes Fφ vai ser igual à derivada em relação ao tempo de M R ao quadrado φ ponto. Então, qual era o nosso propósito? Ilustrar para vocês que nem sempre isso aqui vai ser uma força, e de fato não é uma força, e nem sempre isso aqui vai ser um momento linear, e de fato nem tem dimensão de momento linear.
Isso aqui é o que a gente chamou de momento angular. Então, esse cara daqui é o meu momento angular desse meu sistema. E isso aqui, quem é? É o torque. Então, notem que até a segunda lei de Newton para rotações está incluso dentro desse meu formalismo. Na direção radial, eu tive meu movimento usual. Na direção angular, eu obtive o torque, que é igual à variação do momento angular. Então, o que a gente tem aqui é dt do momento angular é igual ao torque do meu sistema. Então, isso está dentro do meu formalismo lagrangiano, né? Então, por isso a gente não pode colocar momento linear nem força nessas duas definições que a gente está colocando. Mas como está, de certa forma, relacionada, a gente chama de força generalizada e momento generalizado. Ok? Beleza. Certo. Okay. Então, a gente já viu aqui que, em geral, as nossas equações que descrevem a dinâmica vão ser dadas por essas equações aqui, tá? Que é a equação de Lagrange, né? A equação de Lagrange vai me dar, no fundo, como vai se dar o movimento de uma partícula dada por certas coordenadas generalizadas, QI, tá? E se eu tiver várias partículas, como é que a gente pode encaixar o contexto de várias partículas dentro da descrição do meu problema? Ora, para várias partículas é a mesma coisa. Por quê? Porque para várias partículas eu ainda posso descrever uma lagrangiana que vai ser função da minha posição da primeira partícula, da posição da segunda partícula e das derivadas temporais, ou seja, das velocidades, né? E aí, nesse caso, a gente tem ainda que a definição T menos V vai ser válida, T menos U vai ser válida, né? Nesse caso vai ficar meio de M1 R1 ponto ao quadrado mais meio de M2 R2 ponto ao quadrado menos uma energia potencial, que vai ser uma combinação das forças que essas partículas estão sentindo, e eu posso jogar tudo isso dentro de uma função que vai ser o potencial do meu sistema, a energia potencial do meu sistema. Certo? Então, por exemplo, a força relacionada para a partícula 1, né, a força F1, ela ainda vai ser dada por menos o gradiente em relação à coordenada 1 do meu potencial. A força para a partícula 2 ainda vai ser menos o gradiente relacionado às coordenadas da minha partícula 2 do meu potencial, e eu ainda posso descrever todas essas coisas da mesma forma. E aí, fazendo os mesmos procedimentos, né, eu não vou repetir aqui, mas é basicamente equivalente. A única diferença agora é que eu tenho mais coordenadas no meu sistema, porque eu vou ter que considerar as coordenadas associadas à primeira partícula e as coordenadas associadas à segunda partícula, né? Eu vou poder descrever um sistema de várias partículas se movimentando aleatoriamente aí no meu espaço, tá certo? Sujeitas, é claro, a essa força externa que é dada por essa energia potencial aqui, tá bom? Mas o formalismo é a mesma coisa. E aí, no final, o que a gente vai descrever? A gente vai ter um conjunto de equações de Lagrange para a primeira partícula, para a partícula 1, e um conjunto de equações de Lagrange para a segunda partícula, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter, se eu descrever, né, as minhas lagrangianas vão ser, por exemplo, o conjunto de equações vão ser del L, del x1, que vai ser igual a... Vou botar logo x, x1, vou botar x1 logo, só para a gente dizer que é cada uma das partículas, tá? Então, x1 é a coordenada x da primeira partícula, del L, del x.1, aí vai ficar del L, del y1, que vai ser igual... Se a gente for repetir o cálculo, vai ser esse o resultado, tá? Um ponto. E assim por diante, né? Até o z também, né? Del L,
del Z1, que é igual a D dt del L del Z.1. E fazendo para a segunda partícula, a única coisa que vai mudar é isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar 2, isso aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 2. Ou seja, a forma das equações de Lagrange permanece a mesma, mesmo quando eu tenho um sistema de duas partículas. E isso acontece para várias partículas. E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode nomear as diversas coordenadas generalizadas do meu sistema. Quando eu tenho duas partículas, quantas coordenadas eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar x1, x2, x1, y1, z1, x2, y2 e z2. São 6, tá certo? Então, eu posso adotar 6 coordenadas generalizadas para o meu sistema como um todo. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Tá certo? Então, a ideia de descrever tudo da mesma forma, de uma forma bem consistente, é pegar x1, y1, z1, x2, y2 e z2, e escrever isso aqui como um único conjunto de coordenadas generalizadas, adotando aquele nome que a gente está colocando. E aí, dentro dessas coordenadas generalizadas, as equações de Euler-Lagrange podem ser escritas da exata mesma forma, tá certo? Então, eu posso escrever as coordenadas de Euler-Lagrange como QI, onde esse I agora vai de 1 até 6, quando eu tenho um sistema de duas partículas. Opa, apaguei sem querer. O del L del Q, que vai ser igual a D dt del L del Q, ponto. E aí eu vou colocar o índice I aqui, porque o meu I pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Tá certo? Pode ser um desses 6. Então, são várias equações, são 6 equações que vão ditar o movimento das duas partículas que eu tenho. Se eu tiver mais partículas no meu sistema, mais equações, né? E a única coisa que vai mudar é a quantidade de Q que eu vou considerar. Então, se eu tivesse 3, por exemplo, eu poderia nomear 1, 2, 3, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. E assim por diante, tá? Eu poderia também não escolher descrever como x, y, z. Poderia descrever, por exemplo, uma partícula em coordenadas polares e a outra em coordenadas cartesianas. Aí o Q1, Q2 e Q1, Q2 e Q3 seria R, θ e φ, por exemplo, em coordenadas esféricas de uma partícula, e x2, y2 e z2, entendeu? É a forma que vai decidir quem são esses Qs, são as formas que eu vou descrever o meu problema, tá bom? Outra coisa importante é que eu poderia nem ter escolhido coordenadas físicas associadas à partícula. A gente aprendeu lá atrás como descrever o centro de massa de um sistema de partículas, tá certo? Então, eu poderia utilizar, por exemplo, como coordenada generalizada, as coordenadas do centro de massa, né? O centro de massa é dado por M1R1 mais M2R2 dividido por M1 mais M2, né? Então, por exemplo, nesse caso, nós poderíamos usar, ao invés de que x2, y2 e z2, nós poderíamos usar o Q4 como sendo o x do centro de massa, o Q5 como sendo o y do centro de massa e o Q6 como sendo o z do centro de massa. Não há nenhum problema. No formalismo de Lagrange, aqui, a gente pode ter essa liberdade de utilizar. E, por vezes, é até mais vantajoso
utilizar as coordenadas do centro de massa. No caso de gravitação, por exemplo, a gente vai ver que é mais vantajoso utilizar as coordenadas associadas ao centro de massa, tá certo? E ao invés de, por exemplo, usar uma posição da partícula e a outra centro de massa, eu posso usar o centro de massa e esse vetorzinho aqui também, formado pela diferença entre as duas posições. Por que é interessante no caso da gravitação, esse caso aqui, aí, por exemplo, seria Q1 igual a x1 menos x2, Q2 igual a y1 menos y2 e Q3 igual a z1 menos z2. É uma forma de ler, né? Então, nesse caso da gravitação é mais vantajoso porque, em geral, o centro de massa num sistema conservativo fica fixo, enquanto isso aqui tem uma dinâmica relacionada a esse camarada aqui, que é o vetor separação entre dois objetos que estão gravitando. Então, em geral, quando a gente usa isso e o sistema de Lagrange, fica muito mais simples de descrever o movimento do que ao invés de utilizar, por exemplo, só um sistema de coordenadas fixos e x, y, z que a gente pode escrever, tá? Então, dá essa liberdade e a gente pode escrever sempre com o mesmo sistema de equações que são essas equações aqui de Lagrange, tá certo? Ok, isso tudo a gente está falando sem vínculo, né? A gente vai ver que quando a gente trata com vínculo, as equações de Lagrange, elas ficam, em algumas configurações, fica até mais simples do que usar o formalismo newtoniano. Tá bom? Tá. Certo. Uma coisa que é importante, a gente está descrevendo aqui, e notem que há sempre uns números que estão aparecendo. Se a gente tem uma partícula se movendo no espaço, o número de coordenadas generalizadas parece ser 3, sempre, né? Porque tem 3 direções. Quando a gente considera vínculo restringe o movimento. Então, quando o vínculo restringe o movimento, ele reduz, de certa forma, o número de coordenadas generalizadas. Isso tem relação com o grau de liberdade do meu sistema, como a gente vai ver, tá certo? Então, vínculo é tudo aquilo que pode restringir, de alguma forma, o movimento do meu sistema. O vínculo, ele pode ser representado, por exemplo, por uma equação, tá? No caso da partícula que se move num plano, numa mesa, a equação seria z igual a uma constante. Porque z igual a uma constante estabelece a altura da minha mesa em que a minha partícula está. Mas pode ser outros tipos. Por exemplo, digamos que eu tenha um sistema de um pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? Pêndulo simples é uma massa presa no teto por uma corda de comprimento fixo. Aqui eu tenho um vínculo. Notem que essa partícula ela se move tanto na direção x quanto na direção y. É um movimento planar, mas no fundo, é um movimento unidimensional. Porque o que essa partícula está desenhando é só um arco, tá certo? Ela se move ao longo desse arco aqui, ok? Mas, de fato, eu tenho 2 direções. Y, que eu vou contar para baixo aqui, e o meu x aqui, que eu vou contar aqui para o lado. Vou desenhar aqui em azul. X. Porém, existe um vínculo, porque existe uma relação aí, não dita explicitamente até agora, entre as coordenadas x e y. Que relação é essa? Né? Aqui eu vou botar logo esse ângulo φ aqui, que a gente vai precisar dele. Se L é o comprimento dessa cordinha aqui, que está fixa, né, por definição, nós temos que a minha partícula se move de uma forma tal que essa distância aqui, que pode ser estabelecida pelas minhas coordenadas x e y, fique fixa. O meu L, ele é a hipotenusa desse meu triângulo aqui, né?
Então, ele depende de x, ou de y, desculpa, depende de y, e ele depende de x. Então, o vínculo, nesse caso, ele pode ser descrito, por exemplo, por L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, notem que x e y, que a princípio está se movendo no plano x, y aí, não são independentes entre si. Eles possuem uma marra entre eles que é dada justamente por esse comprimento ser fixo. Essa equação, ela estabelece um vínculo entre x e y, né? Então, ela estabelece esse vínculo aí que a gente está querendo lidar, tá certo? Como é que a gente remove esse vínculo? A gente pode, por exemplo, uma das formas de remover é resolver essa equação ou para x ou para y, né? Como o meu x muda de sinal, né? Eu posso escolher só para y, porque o y aqui nesse caso não muda de sinal. Então, nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho que, se eu resolver isso para y, essa equação, ela me dá que o y é igual a raiz de L ao quadrado menos x quadrado. Então, na hora de considerar as equações de Lagrange e utilizar as coordenadas generalizadas, nesse caso, eu nem preciso considerar o x, porque o meu sistema não vai depender de x. O meu sistema não vai depender de y, porque o y ele vai poder ser eliminado completamente utilizando essa relação aqui que eu estou colocando. Então, dentro da minha energia cinética, eu posso derivar isso aqui, eliminar o y. Dentro da minha energia potencial, eu posso eliminar o y aqui. E, no final, a minha lagrangiana vai depender só de x. Então, eu poderia utilizar aqui como coordenada generalizada, que é única, porque esse sistema, no fundo, só precisa de uma coordenada generalizada, apesar de se mover em um plano. Eu poderia utilizar aqui, como coordenada generalizada, o meu x. Entendeu? Então, eu posso utilizar. Porém, nesse problema específico, essa coordenada generalizada, ela não é uma coordenada interessante. A coordenada mais interessante para utilizar é a coordenada φ, porque ao traçar o movimento de φ aqui, eu tenho toda a informação que eu preciso saber para o meu sistema aqui para descrevê-lo. Tá? Então, qual é a ideia? Vamos tentar descrever esse sistema utilizando a energia cinética e a energia potencial, tentando escrever tudo como função do meu φ. Tá certo? Ok. Então, para a energia cinética, eu tenho que essa partícula aqui está seguindo um arco, certo? Então, a velocidade nesse caso é a velocidade do movimento circular. É o raio, que nesse caso é descrito pelo comprimento L, vezes a velocidade angular da minha partícula, que é o φ ponto. Então, a energia cinética, que é meio de mv quadrado, vai ser igual a meio de m L vezes φ ponto ao quadrado, que é igual a meio de m L ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Tá certo? Então, essa é a minha energia cinética. A energia potencial, como é que ela é? Eu tenho que adotar um sistema de referência, tá certo? O sistema de referência que eu posso adotar, por exemplo, é que o zero de y é descrito aqui. Então, o que eu tenho que ver aqui é a variação de altura, porque a energia potencial gravitacional é massa, gravidade vezes altura, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu vou ter o seguinte, que essa variação de altura, eu vou botar aqui energia potencial. Isso é um pêndulo simples, tá? O sistema é o pêndulo simples. Vocês conhecem fazer de cabo a rabo, já fizeram várias formas. É massa, gravidade vezes altura aqui. Então, para essa altura, o que eu tenho que considerar? Esse camarada bem aqui, esse pedaço bem aqui. Esse pedaço bem aqui, né?
eu acho que ele pega da parte mais baixa, tá? Porque tem uma coisa aqui, a energia potencial, se vocês lembram bem, ela é definida a menos de uma constante. Essa constante, ela não importa para o formalismo lagrangiano, porque eu só tenho derivadas envolvidas, né? Quando eu descrevo a equação de Euler-Lagrange, eu descrevo em termos de derivadas. Então, qualquer constante dentro da definição da minha lagrangiana some, tá? Certo. Então, a energia potencial vai ser mgh, e isso aqui eu vou descrever da seguinte forma: mg L menos L cosseno de φ. Então, aqui eu estou tomando a energia potencial em relação à parte mais baixa do meu pêndulo, tá? Então, é essa altura aqui. L é o comprimento todo aqui, certo? E L cosseno φ, é porque eu não tomei em relação ao centro, vou desenhar coisa mais pequenininha. L cosseno φ é essa parte daqui, né? É L cosseno φ. Tá? Então, isso aqui, essa altura aqui, quando ele sobe, é mgh, né? Então, essa alturazinha vai ser h, e o h é L menos L cosseno φ. Tá? Então, notem, já descrevi a minha energia cinética em termos da minha nova coordenada generalizada, que é o φ, já descrevi a minha energia potencial em termos da nova coordenada generalizada, que é o φ também aqui, né? E agora o que me resta, né? Só organizar aqui um pouquinho, que eu posso colocar esse L em evidência. Quando eu coloco aqui o L em evidência, aqui vai ficar o cosseno de φ, e o L aqui vai para fora desse parênteses, mgl, e aqui fica 1. Tá? Então fica dessa forma aí. Aí como é que eu faço agora para descrever o meu sistema? Uso as equações de Euler-Lagrange. Quem é a minha coordenada generalizada aqui é o φ. Então eu vou colocar meu L, meu φ é igual a d dt del L del φ ponto. O L é energia cinética menos energia potencial, né? Vou colocar explicitamente aqui em cima. O meu L vai ser meio de m L ao quadrado φ ponto ao quadrado menos a energia potencial aqui, né? mgl 1 menos cosseno. É cosseno feio. 1 menos cosseno de φ. Ok. Certinho, tá? Agora eu plugo tudo aqui dentro. Quando eu for derivar o lado esquerdo aqui, né, eu tenho que esse lado esquerdo vai depender só de φ. Essa parte aqui é constante em relação a φ, então essa primeira parte não vai contar para o lado esquerdo. A segunda parte vai, né? Então eu vou ter que esse lado esquerdo aqui vai ficar del φ menos mgl 1 menos cosseno de φ, certo? E o lado direito depende só do φ ponto, né? O φ ponto só aparece no primeiro aqui, né? E a mesma forma, né? Φ ponto ao quadrado, que é a mesma forma dos exemplos que a gente tem encontrado. Eu já vou colocar direto aqui, né? ml ao quadrado φ ponto. Tá? Se a gente for derivar em relação ao φ ponto, vai ficar 2φ ponto, corta com o meio daqui e sobra isso. Certo? Tá, a gente tem que derivar agora esse lado aqui, né? Esse lado daqui vai ficar, se eu distribuir, vai ficar a diferença, derivada de uma diferença. A primeira parte aqui vai dar zero, porque vai ser uma constante. Esse camarada aqui é constante. A segunda parte vai ficar a derivada do cosseno. Então, aqui vai ficar a derivada em relação a φ de mgl cosseno de φ. Certo? Então, aqui, derivada em relação a φ de mgl cosseno de φ, mgl é constante, sai, fica a derivada do cosseno, que é menos o seno de φ. Né? Então, esse camarada aqui vai ficar menos mgl seno de φ, que é igual a d dt ml ao quadrado φ ponto.
tá? Eu posso simplificar um pouco mais essa parte daqui, porque o ml ao quadrado é constante, né? Então, eu posso jogar para fora e fica só a derivada do φ ponto. Então, vai ficar ml ao quadrado φ dois pontos. Tá? Então, essa é a nossa equação que descreve o movimento de um pêndulo, que é uma equação que a gente já conhece, porque a gente já fez o exemplo de pêndulo em outros lugares, tá? Então, percebam o que a gente fez aqui para encontrar. A gente tentou descrever o nosso sistema de uma forma tal que o vínculo ficasse bem exposto. Nesse caso, o vínculo poderia estabelecer uma relação entre as coordenadas. Você poderia tentar, por exemplo, calcular qual seria a lagrangiana se eu descrevesse em termos das coordenadas generalizadas y, mas nesse caso seria complicado. Aqui, a gente, no fundo, está pegando o x e o y como sendo L seno de φ, né, no fundo, seno de φ, e L cosseno de φ, que é para tentar descrever em termos desse meu ângulo φ, tá? E aí, descrevendo em termos desse ângulo φ, a gente elimina o vínculo, quer dizer, elimina não, né? A gente leva em consideração esse vínculo para descrever a nossa coordenada generalizada aí. Então, no geral, o que o vínculo diz é uma relação entre as nossas coordenadas, tá certo? Então, isso que o vínculo vai trazer à tona quando a gente está descrevendo as equações de Euler-Lagrange, tá? Ok, tendo estabelecido que a gente tem que o vínculo é uma relação entre as coordenadas, a gente pode colocar isso de uma forma mais geral possível, tá? Ou seja, dado um sistema que eu tenha, como eu consigo descrever as minhas coordenadas e o vínculo que eu tenho entre elas. Então, assim, no caso do pêndulo, isso foi feito descrevendo o x e o y como uma função do meu ângulo φ. Então, se eu tiver a minha posição das mais variadas partículas que eu posso ter no problema, eu tenho que essa posição R-alfa, se eu quiser descrever em termos das coordenadas generalizadas, que vão contabilizar o meu vínculo, eu descrevo essas funções como sendo funções essas posições como sendo funções das coordenadas generalizadas, tá? Q1, Q2, assim por diante, até o Qn. Isso pode também depender do tempo, tá? Eu posso ter que minha posição vá depender do tempo. Né? Então, esse alfa aqui é a posição das mais variadas partículas que eu posso ter no meu sistema. Então, vai ser a primeira partícula, a segunda partícula, assim por diante, até a enésima partícula. Então, todas essas partículas em conjunto vão poder ser descritas no sistema de N coordenadas generalizadas e do tempo também, para ser mais geral. Tá? Então, vão ser funções. Eu vou descrever as posições dessa partícula como funções das coordenadas generalizadas. Assim como, mais uma vez, eu descrevi aquela uma partícula que eu tinha no meu pêndulo como função de uma coordenada generalizada que eu tinha, que era, no caso, o φ. Certo? O inverso também é verdadeiro. Eu posso descrever as minhas coordenadas generalizadas como termo, como função da posição das partículas, tá? R1, tarará, 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 até o Rn e função do tempo, tá? E aí agora, né, a gente tem que esse I vai ser igual a 1, até Nzinho. Percebam que o N minúsculo e o N maiúsculo, eles não vão ter, em geral, o mesmo valor. Né? Por exemplo, no nosso caso anterior, a gente tinha que esse N maiúsculo era 1, nesse caso era o mesmo, então é um péssimo exemplo. Mas, em geral, as coordenadas generalizadas elas podem ter um número menor do que as coordenadas reais, digamos assim, que descrevem a partícula. Por quê?
Porque o vínculo, ele reduz o número de coordenadas reais que eu possa ter. Então, em geral, esse N-zão e Nzinho vão ser diferentes um dos outros, né? Ok, deixa eu pensar aqui. E só uma coisa, né? Aqui, se eu estabeleço o número de coordenadas também, esse Nzão, em termos de coordenadas reais, eu vou ter 3n, 3 vezes n, porque cada vetor desse traz 3 números, tá? Que é x, y, z. Então, isso reforça ainda mais o porquê que eu vou ter diferente aqui. Porque o 3n, em geral, isso aqui vai ser a soma de todos, né? Então, mas sempre que eu tiver uma função dessa forma aqui, e esse número nzinho aqui for menor do que esse 3n aqui, eu estabeleço um vínculo das minhas partículas que eu posso movimentar aí, tal como eu estabeleci no caso do pêndulo, né? No caso do pêndulo, eu tinha duas coordenadas reais, que eram reais entre aspas, né? Que era o x e o y, e eu tinha uma coordenada generalizada, que era o φ, tá bom? Ok. Então, só para ilustrar, né? O que a gente tinha no caso do pêndulo? O pêndulo. Eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu R1, essa equação aqui seria R1, que é igual a L1 seno de φ e L1 não, L seno de φ e L cosseno de φ, era isso que eu tinha no caso do meu pêndulo, tá? Era isso que eu tinha no caso do meu pêndulo. Então, eu tenho uma posição e eu tenho a descrição das partículas das coordenadas generalizadas. Eu posso ter uma outra situação mais interessante, que é o caso do pêndulo duplo, em que eu posso ter dois desses vetores de posição, cada um associado a uma massa. O que é esse pêndulo duplo? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? O pêndulo duplo, como o sistema, o nome já fala, é um sistema com dois pêndulos. Só que não é dois pêndulos um do lado do outro, né? O pêndulo duplo, eu tenho um pêndulo pendurado aqui, uma massa aqui, um comprimento de um fio L1, certo? E além disso, eu tenho outro fio pendurado para cá. Então é um pêndulo pendurado num outro pêndulo. Por isso que dá o nome de pêndulo duplo, tá? Então eu tenho aqui uma massa M1 e uma massa M2. Então notem que nesse caso aqui eu tenho dois ângulos agora, né? Que eu vou ter esse φ1 e vou ter esse φ2 aqui, né? A descrição é muito similar àquela que a gente tinha no caso do pêndulo simples, só que envolve uma complicaçãozinha a mais, né? Então, por exemplo, se eu quero descrever a minha posição R1, que é a posição dessa primeira partícula aqui, vai ser a mesma coisa que eu tinha no caso do pêndulo simples, né? L1 seno de φ, vai ser a minha coordenada x, né? Que é esse camarada aqui, e aqui vai ficar L1 seno de φ1, né? E aqui vai ficar L1 cosseno de φ1 para a coordenada y, né? Porque dá para ver aqui justamente não, estou falando o contrário. Não, tá certo, tá certo. L1 seno, que vai ser a direção x, né? Se eu tomo a direção x e y assim, tá? Vai ser L1 seno para a direção x e L1 cosseno para a direção y. Para o segundo pêndulo, é um pouquinho mais complicado. Aí eu já tenho que considerar a soma dessa posição aqui em relação a x com essa outra aqui. Se o comprimento desse segundo pêndulo é L2, eu vou ter que isso aqui vai ser L1, desculpa, seno de φ1 mais L2 seno de φ2. Né? E a mesma coisa para o y, né? Vai ser L1
cosseno de φ1 mais L2 cosseno de φ2. O que eu posso perceber aqui é que aqui no fundo, esse meu R1, ele é função só do φ1, né? E o meu R2, no entanto, ele é função das minhas duas coordenadas generalizadas, tá? φ1 e φ2. Então, notem que essas relações são as relações que eu estabeleci anteriormente. Elas são relações de vínculo, né? Porque elas mudam aqui a forma como eu estou descrevendo a posição desse meu sistema físico, certo? E elas envolvem um novo sistema de coordenada para descrevê-los que, no fundo, vem da restrição que L1 e L2 sejam constantes, tá? Então, aqui a gente tem que, para esse sistema aqui, eu conseguiria descrever um certo sistema de coordenadas generalizadas, tá? Em que eu tenho uma relação entre as duas coordenadas φ1 e φ2, ou que eu tenho uma relação entre as coordenadas, entre as posições R1 e R2 e as coordenadas φ1 e φ2, e aí eu poderia montar de novo tudo aquilo que a gente fez, né, para descrever as equações de movimento, tá? Que é justamente montar a lagrangiana, só que agora a lagrangiana vai ser função de φ1, φ2 e das derivadas, né? E aí eu teria duas equações de Euler-Lagrange, uma considerando o φ1 e a outra considerando o φ2, né? Então, seria basicamente os mesmos passos que a gente teve anteriormente, só que com uma complicaçãozinha a mais. Tá. Só para a gente descrever agora uma nova situação em que essa transformação aqui que descreve vínculo depende do tempo, a gente pode imaginar a seguinte situação, né, que é a situação de um carro com aceleração constante. Se eu tenho aqui o meu sistema YX de novo, tá, que eu estou orientando dessa forma, e eu tenho um carro aqui que está andando com uma aceleração constante, um ônibus, né? E nesse ônibus eu amarro um pêndulo, né? Esse movimento ele vai mudar, porque esse pêndulo aqui, além de eu ter que considerar essa posição aqui de L, né, do meu pêndulo, eu tenho que considerar como essa aceleração atua na posição desse meu pêndulo, tá? A posição aqui desse meu pêndulo na direção X, pode tomar na direção X, em relação ao carro, nesse referencial S aqui, que é o carro, vai ser, o referencial R que está fora, né? A posição desse ponto aqui em relação ao referencial que está fora, esse ponto ele se mexe com o meio de AT², né? Se eu tomo que no tempo inicial a velocidade era zero e a posição inicial era zero. Então, se ela se move com AT², quando eu considerar o movimento desse meu pêndulo, eu já vou ter uma equação diferente, né? Porque eu já vou ter uma adição, né? Que esse vagão vai se mexer com esse ponto e eu vou ter que, além disso, acrescentar esse meu X do meu pêndulo aqui, né? X' que eu vou chamar. Então, de certa forma, nesse caso, né, o meu R, que é o X e o Y, já não vai ser mais simplesmente esse aqui que eu vou ter no meu pêndulo. Eu vou ter que considerar uma adição a mais na parte de X, que é para considerar esse movimento do meu carro, né? Então, nesse caso aqui, para esse referencial, vai ser L seno de φ mais meio de AT². E para Y, como não há movimento do carro em relação a Y, vai ser a mesma coisa, R cosseno de φ. Esse problema é só para ilustrar para vocês que esses tipos de transformação de vínculo, essas transformações aqui que a gente está considerando, elas podem depender do tempo, né? No caso mais geral, que foi essa forma aqui que eu coloquei. Certo? Ok. Certo. E agora, com essa ideia de vínculos e como acontece a ideia de trazer as coordenadas do meu problema reais para as coordenadas generalizadas, eu consigo estabelecer a ideia de grau de liberdade. A ideia de grau de liberdade já deve estar
nesse momento, atrás da cabeça de vocês, né? Por quê? Quando eu falo do exemplo da mesa, né, eu tenho que a mesa é um objeto tridimensional. Eu boto uma partícula que ela está se mexendo só sobre a mesa, no espaço, só que a partícula está se mexendo só em duas dimensões. Então, esse exemplo da mesa ilustra que eu tenho só 2 graus de liberdade, que é como ela pode se mexer ali na nossa dimensão, tá? Na nossa mesa. Em geral, os números dos graus de liberdade que eu tenho vão ser iguais aos números de coordenadas generalizadas que eu posso mexer no meu sistema, que é justamente as direções que eu posso mexer com o meu sistema. Então, no caso do meu pêndulo, né, que eu tenho apenas a coordenada φ para mexer, seria um sistema com 1 grau de liberdade apenas, né? Apesar desse movimento aqui mexer tanto na coordenada y quanto na coordenada x. Só que a restrição do vínculo que eu tenho reduz esse meu grau de liberdade para ter só uma posição variando, né, que é o ângulo φ. Tá certo? Então, o número de graus de liberdade que eu posso ter no meu sistema está relacionado intimamente com o vínculo que eu tenho. Tá. Então, eu posso associar o número de graus de liberdade com o vínculo, né? Então, digamos que eu tenha um sistema de N partículas, né? Se eu tenho N partículas se mexendo, N partículas, né, em 3 dimensões, tá? E o grau de liberdade, e esse grau de liberdade é menor do que 3N, né? Nós temos vínculo, né? Então, essa é a ideia. O vínculo, ele reduz o grau de liberdade que eu tenho nas partículas, que é botar a partícula em cima da mesa, reduz o grau de liberdade, por exemplo, que eu tinha na minha altura. Colocar a partícula no meu pêndulo, reduz o grau de liberdade que eu tinha de mexer livremente com ela, entendeu? Então, o vínculo ele tem esse papel de reduzir o grau de liberdade, tá bom? Tá. Em geral, o número do grau de liberdade está associado com o número de coordenadas generalizadas. Na grande maioria do sistema que a gente trata, é assim. Eu até falei isso, né, explicitamente ainda há pouco. Só que em certas situações específicas, isso não acontece. Quando o número de graus de liberdade é igual, quando o grau de liberdade, eu vou até anotar aqui, quando grau de liberdade dos graus de liberdade. Quando isso aqui é igual ao número deixa eu ver aqui, como é que eu posso escrever isso? É igual ao número de coordenadas de QI, né? A gente tem que esse sistema é o que a gente chama de holonômico. É um nome difícil para dar para uma coisa aí, tá? Então, quando o número de graus de liberdade é igual ao número de coordenadas generalizadas que eu tenho no meu sistema, esse sistema é chamado de holonômico.
Em geral, os sistemas holonômicos, eles são os mais comuns, né? Que é esse pêndulo que eu falei para vocês, que é a partícula sobre a mesa. Mas pode realmente acontecer que o número de coordenadas generalizadas seja diferente do número de graus de liberdade, tá? E o livro, ele dá até um exemplo para isso. Tá? O livro dá até um exemplo para isso, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui. Então, imaginem que a gente tem uma bola se mexendo em 3 dimensões, tá? Vou colocar aqui as 3 dimensões, Z, vou colocar o meu X para cá e vou colocar o meu Y indo para trás aqui, tá? Então, esse aqui é um cubinho que eu estou mexendo com uma bola. Essa bola, ela pode se rolar, mas ela não pode deslizar, ela só pode rolar, tá certo? Ela pode só rolar. E aí, digamos que eu queira trabalhar, ela pode rolar e pode se mexer nessas 3 direções, mas digamos que eu queira mexer só no plano XY dela, né? E aí você pode pensar, se eu estou mexendo só no plano XY, eu posso ser capaz de descrever a configuração dessa bola como todo só pela coordenada XY. Será verdade? Então, bora dizer que a bola comece aqui, tá? E essa bola, eu faço uma manchinha nela aqui, em vermelho, na ponta de cima. Tá certo? E aí eu rolo ela na direção X. Eu rolo ela na direção X. E eu rolo ela de uma forma tal que eu dou uma volta completa. Ou seja, se o comprimento dessa bola é C, eu rolo ela até que essa manchinha fique de novo em cima da bola. Então, eu rolando ela aqui na direção X e percorrendo essa distância C, eu vou, sei lá, rolar até aqui. Percorro essa distância C. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que ao longo da direção Y. Tá? Ao longo da direção Y, eu vou rolar ela de tal forma até que eu percorra de novo essa distância C. Certo? Rolei. Rolei ela uma vez e rolei ela na direção Y. Quando é que eu sei que a configuração está completa e eu posso descrever o meu sistema só com 2 coordenadas? Se eu voltar para a minha posição original, eu tenho que retomar essa bola com essa ponta ali em cima. Do contrário, eu não posso só descrever ela como um sistema bidimensional, né? Porque eu estou mexendo ela em 2 dimensões e ela não está voltando para a configuração inicial naquele ponto. Isso é evidente, né? Porque se eu vier para esse ponto P aqui, se eu vier para esse ponto P aqui e depois para esse ponto Q, eu percorri C, C, e para voltar para o ponto inicial que eu tinha, que é essa trajetória verde, eu tenho que percorrer outra distância, né? Que é formado pela raiz da soma dos catetos ao quadrado, porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? Esse cateto é C e esse cateto é C, então essa distância aqui vai ser raiz de 2 vezes C, né? Que é C ao quadrado. Raiz de C ao quadrado. Então, eu teria que percorrer raiz de 2C, que claramente não é igual ao comprimento dessa bola. Então, quando eu voltasse para a configuração inicial, essa mancha aqui não estaria mais em cima da bola, né? Aqui eu dou a volta, aqui quando eu venho para esse ponto eu dou uma volta, ela está em cima da bola, aqui quando eu venho para esse ponto dá em cima da bola, mas quando eu venho para esse ponto inicial, ela passa um pouco da bola. Isso ilustra um sistema em que, aparentemente, eu preciso de 2 coordenadas generalizadas para descrever o sistema, que é x e y, porque eu estou restringindo o meu movimento no meu plano, mas a configuração final do meu sistema não é só estabelecida por essas 2 coordenadas. Por quê? Porque eu tenho outros graus de liberdade dessa bola, que são os graus de liberdade associados à rotação dessa bola. Então, para descrever a bola como um conjunto completo, eu preciso saber como ela translada no meu sistema XY, aí, no meu plano XY, e eu preciso saber também como ela rotaciona. Através dessa descrição de translado e rotação, eu tenho os graus de liberdade totais do meu sistema.
Em particular, para esse sistema, deixa eu só confirmar, enquanto eu tenho só duas coordenadas generalizadas, que é o x e y, deixa eu confirmar aqui quantas eu tenho. Espera aí. Não, desculpa. A bola, ela tem... tá certo, tá certo. É diferente. Eu tenho só 2 graus de liberdade, né, que é como eu posso movimentar. Eu troquei as bolas aqui, né, não literalmente. Mas eu tenho só 2 graus de liberdade, que é como eu posso me movimentar com a bola, mas para descrever o sistema todo, né, para descrever como ela gira, eu preciso de mais coordenadas generalizadas. Então, quando eu tenho 2 graus de liberdade, que é para onde eu posso me movimentar, x e y, eu preciso de mais coordenadas generalizadas, que é x, y e as rotações. E no total, nesse caso aqui, eu tenho 5 coordenadas generalizadas, que é 2 associadas à translação e as 3 associadas à rotação, se eu não estou enganado. Tá? Então, esse é um tipo específico de sistema, que é o chamado sistema não holonômico, né? Claro que é em oposição ao outro sistema que a gente disse que é o holonômico, e esse aqui a gente não vai tratar muito aqui. A gente vai tratar mais os sistemas holonômicos, tá certo? Ok. Uma outra coisa que é importante, que eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque já está dando bastante o tempo da aula aqui já, da gente demonstrar, porque até o momento a gente demonstrou que a lagrangiana, montada pela diferença entre energia cinética e energia potencial, pode descrever, a gente pode obter as equações de Newton. Porém, a gente não considerou as forças de vínculo, né? Se vocês prestarem atenção, a gente considerou que as únicas forças que estavam agindo no nosso sistema eram aquelas que oriundas da energia potencial, tá certo? Na próxima aula, a gente vai começar por aqui e a gente vai demonstrar que, de fato, a gente pode considerar as forças de vínculo, como, por exemplo, a força normal é uma força de vínculo, e obter exatamente o mesmo resultado, ou seja, que as equações de Newton são descritas pelo princípio variacional, cuja lagrangiana é dada pela energia cinética menos energia potencial. Tá certo? Então, a gente fica por aqui, por hoje, e até uma próxima.